Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que nós temos, eu acho que sofrido mais na pele, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que é sobre a nossa batalha na mente, essa guerra, né, que está na nossa mente, o que pensar, o que fazer, né? É uma realidade versus o que a palavra de Deus diz, versus o que nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem e o que Deus nos prometeu, o que Deus deixou para nós, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, eu gostaria também que você marcasse esses versículos. Eu vou falar vários versículos para a gente ir exercitando isso, né? Lembrando, se puder colocar no seu quarto, nas paredes, para a gente lembrar dessas palavras, né? Porque nós temos sido muito atacados mesmo com pensamentos, com notícias, e às vezes a gente fica perdido, o que a gente vai rebater com isso, né? Então, alguns versículos aqui são versículos chaves que nós podemos lutar, né, contra tudo isso que está bombardeando o nosso pensamento. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Né? Então, a palavra de Deus está nos dizendo que, né, existe, né, isso. Existe sim essa fortaleza, né, na nossa mente, mas nós podemos vencer com as armas certas, né, levando o nosso pensamento à obediência de Cristo, ao que a palavra de Deus nos ensina, né? Lá em Efésios 6:12, vai dizer assim: Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar, né? Então a palavra de Deus nos diz, né, que as nossas armas, elas são espirituais, né? Não tem como a gente lutar com algo humano, não tem como a gente lutar com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade, né? Com as nossas habilidades, com o nosso dinheiro. A gente não vai conseguir destruir essas fortalezas que ficam na nossa mente, né? Esses pensamentos, essas opressões que o inimigo tem lançado contra a nossa mente. Então a gente só vai vencer com as armas que Deus nos dá, porque essas armas, elas são espirituais, porque nós não estamos lutando contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, né? Contra esse mundo de escuridão, com esse governo e autoridades que dominam, né, nas áreas espirituais, né? Então, quando a gente pega a armadura que Deus dá, né, as armas que Deus nos dá através da sua palavra, nós enfrentaremos esses dias, né? Esses dias de luta, de guerra, né, na nossa mente. A gente vai enfrentar, vai destruir essas fortalezas, né? Vamos resistir ao mal até o fim e vamos continuar firmes, sem voltar atrás, né? Sem duvidar, sem recuar. É isso que a palavra de Deus nos garante, nos ensina, né?
As únicas armas poderosas para desfazer os arraiais de Satanás são as que Deus nos dá. Essas armas são poderosas demais, né? E elas provêm de Deus, que é a dedicação à verdade, uma vida de retidão, proclamar o evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus e a oração. Então, essas são as armas. A certeza da salvação, irmãos, nós como cristãos, né, como conhecemos a Jesus Cristo, não é uma religião, mas é Cristo Jesus. Nós que o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, descemos as águas do batismo, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Somos salvos em Cristo. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que nós conquistamos, construímos, pagamos algo. Não, é por Cristo Jesus, mediante o que Cristo fez naquela cruz. Então, a partir do momento que eu recebo isso, né, como algo que Deus fez por mim, eu tenho certeza da minha salvação. Então, se acontecer algo comigo, se Jesus vier agora buscar a sua igreja, eu sou salvo, né? Então, isso é uma arma poderosa, porque nesses dias que nós estamos vivendo, né, muitos podem pensar: meu Deus, mas se eu pegar esse vírus, se eu morrer, para onde eu vou? Né? Eu sou salvo, não sou salvo, vou para o inferno. Eu não orei, eu não estou orando, eu estou fraco na fé, eu não jejuei, meu Deus, eu não vou ir para o céu. Não. A única certeza que o cristão tem que ter absoluta é da sua salvação, né? Eu ouvi o testemunho, né, do Arthur, que faleceu essa semana, e a mãe dele diz que na semana anterior, né, do acidente que aconteceu, eles estavam falando sobre isso, sobre a morte. E ele comentou que ele tinha certeza 100% da sua salvação, né? Então, um jovem de 18 anos, então ele já tinha entendido isso, que ele já estava salvo, né? Que ele já estava pronto. É muito difícil esse momento, tudo que aconteceu foi muito dolorido, mas ele tinha certeza, né? Ele tinha convicção da salvação dele. Então, nós também temos que ter essa certeza, né? Somos salvos. E isso, o inimigo não pode mais trabalhar na nossa mente, colocando esse medo, que se acontecer algo conosco, o que será? Né? Para onde nós iremos? Não. Você é salvo, você vai estar com o Senhor. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ter bem estabelecido na nossa mente, né? Dizer para ela que é uma verdade absoluta e que não há nada que vá te fazer duvidar disso, né? Então, isso é uma das coisas, uma arma poderosa, a dedicação à verdade, né? A gente ser mesmo verdadeiros. Não é o que é certo para mim ou o que é errado para mim. Não, é a verdade. A verdade, ela é absoluta e não tem como algo dizer ao contrário. Ela é a verdade é a palavra de Deus, né? Então, a gente ser dedicados à verdade é uma arma poderosa. Essa arma vem de Deus. Uma vida de retidão, né? De ser justo, de ser correto, de ser honesto, né? Ter uma vida reta. A gente ter, né, esse desejo de proclamar o evangelho, aonde nós estivermos, com quem a gente falar, a gente ter palavras de vida, palavras de cura, palavras de abundância, né, declarando, proclamando a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo, o amor do Senhor pela nossa vida, né? Esse proclamar também é uma arma poderosa. A nossa fé, né? A nossa fé, ela deve ser uma fé cada vez mais fortalecida, mais forte, mais concreta. O amor, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Não ser egoísta, pensar só no meu momento, só no meu bem-estar e esquecer do meu irmão. Não, assim como eu quero estar bem, eu quero que o meu próximo esteja melhor ainda, né? E a oração perseverante, né? A gente orar, insistir em orar, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo não gostando, mesmo não tendo tempo, mesmo perseverar na oração. É o teu momento de comunhão, é o teu momento de intimidade com o seu Pai. Então não tem como a gente não ter esse momento.
Essa é uma arma poderosa. Se eu deixo de ter essa comunhão, né, esse diálogo com o meu pai, é uma coisa para o inimigo agir, né? Porque eu não estou conversando com o meu pai, mas eu ouço muito o que o inimigo vem lançar na minha mente, né? Eu vejo muito o que o inimigo tem colocado nos meus olhos para me botar medo, para me botar temor, né? Então a oração perseverante, perseverai na oração, né? Todo momento, todos os dias, ter essa comunhão, né? Esse momento único de só você e o Pai. É muito bom, né, orar junto com outros irmãos também, mas a gente ter essa oração individual, só você e Deus, né? Então essas são as armas que o Senhor nos dá, né? Dedicação à verdade, uma vida reta, proclamação do evangelho, a fé, o amor, a certeza da nossa salvação, a palavra de Deus e a oração perseverante. Levando então cativo todo o nosso entendimento, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, né? Eu tenho que alinhar o meu pensamento com a vontade de Deus, né? Eles têm que estar na mesma linha, no mesmo nível, né? Os meus pensamentos com os pensamentos de Cristo, né? Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus nos levará à morte espiritual, né? Então, quando o meu pensamento não está alinhado com o pensamento de Cristo, né? Quando ele está diferente, causa, né, essa destruição, causa essa morte espiritual, né? Porque já não acredito mais no que os pensamentos que Deus tem sobre mim. Eu não acredito mais no que a palavra tem sobre mim. Eu acredito nas coisas que o mundo está dizendo. Então isso me causa uma morte espiritual, né? Eu perco a fé, eu perco a essência, eu perco aquela conexão que eu tenho com Deus, né? Então eu acabo me perdendo e morrendo espiritualmente. Por isso nosso pensamento tem que ser cativo, né? Alinhado com a vontade de Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Lá em Salmos 139, no versículo 1, 2, 4, 23 e 24, vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, né? Então Deus conhece o meu e o seu pensamento, né? Antes mesmo de chegar na nossa língua a palavra, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então não tem como a gente fugir, né? A gente tem visto bastante casos de pessoas com ansiedade, com depressão, né? Nesses dias é até difícil dizer que você não passou por um momento de crise de ansiedade, daquele momento de medo que será e de desânimo, né? Você mesmo ter que praticar a palavra de Deus e encher a tua mente com os pensamentos, com a palavra de Deus, para você não pirar, né? Porque é muita coisa, muitas notícias e só cada vez mais piorando. Então a tua mente, né? Ela é assim bombardeada, né? É uma guerra assim impressionante. Mas o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente não fala o que a gente está pensando, a gente demonstra, né, uma coisa que tá tudo bem, tá tudo certo, mas a nossa mente tá ali um turbilhão, né? Tá ali um emaranhado de pensamentos que a gente até se perde, né? Mas o Senhor, Ele conhece, né? Muitas das vezes a gente não quer se abrir, não quer falar, né? Não quer desabafar, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos. E lá em Salmos 139, no versículo 24, vai dizer, né? Se há em mim algum caminho mau, guia-me
pelo caminho eterno, né? Então, se há em nós algum pensamento que duvide da palavra de Deus, algum pensamento que nos tire da presença de Deus, algum pensamento que desacredite, né? Senhor, nos guie novamente, né? Ao caminho eterno, ao caminho certo, pois o Senhor sabe se há em mim algum caminho mau, né? Então, que nós possamos ser abertos com o Senhor, né? E tentar alinhar esse pensamento com o pensamento do Pai. Nossa mente é um campo de batalha. Alguns pensamentos têm origem em nós mesmos, né? Alguns pensamentos são nós que pensamos, nós que criamos, mas muito mais tem os pensamentos que são diretamente do maligno, né? Muita coisa a nossa mente produz, a nossa carne, né? A nossa vontade, os 5 sentidos que nós temos, ele produz esse pensamento, mas tem, né, os pensamentos do maligno que ele vem atacar mesmo para nos destruir, para inflamar o nosso coração, para destruir a nossa fé, né, para que nós perdemos a esperança, né, a nossa fé em Cristo, a nossa certeza de salvação, a certeza do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que discernir também, né, se esse pensamento é meu, então muda o pensamento, né? Se o teu pensamento para esse lado e esse lado tá meio ruim, então volta e corrige lá, né? Se é do maligno, repreende, né? Nós temos todo o poder para repreender. Lá em Efésios 6, novamente, que a gente já leu, né? Por isso, peguem as armaduras que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, né? Então, que nós possamos pegar mesmo essas armas e lutar. Chegou o dia de nós lutarmos contra esse ataque do inimigo, né? Lá em Mateus 4, do 13 ao 11, né? Vamos falar um pouco da tentação de Jesus. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos pelas pedras. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras afirmam: adora o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, vieram anjos e cuidaram de Jesus. Então, né, quando a gente for atacado com os pensamentos maus, a gente deve resistir, rejeitar, né, e firmemente rejeitar esses pensamentos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, mandar mesmo embora, né, como Jesus fez ali: vai embora, Satanás. As escrituras afirmam: adora o Senhor seu Deus e somente sirvam a ele, né? Então nós temos essa autoridade no nome de Jesus para repreender, né, todo esse tipo de seta que o inimigo queira lançar contra a nossa vida. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, né, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, né? Então, repreende, né? Rejeite esses pensamentos, né? E toma posse, permita que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Nas lutas espirituais,
Lembre-se que nós vencemos o nosso adversário pelo sangue de Jesus, pela palavra do nosso testemunho e por dizer não ao diabo, né? Não à tentação, não ao pecado. A gente tem essa liberdade. Jesus nos fez livre, né? Para dizer não, não, eu não aceito, eu rejeito esse pensamento, não, isso não é verdade, isso é mentira, Satanás, a paz de Deus está sobre mim, a paz que excede todo entendimento. Lá fora está uma bagunça, lá fora a morte, a destruição, a medo, a guerra, mas aqui dentro, há a paz, que o mundo não consegue explicar, não consegue entender, né? Nós não conseguimos expressar em palavras, mas nós recebemos e nós sentimos essa paz que está dentro de nós, pois essa paz que excede nosso entendimento guardará os nossos corações e os vossos sentimentos, né? Então essa paz de Deus, ela nos guarda, né? Ela nos protege. Em Romanos 8:6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabam morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz, né? Então, as pessoas que o mundo controla, né? A mente humana, jornais, revistas, redes sociais, controlam, né, a destruição, a morte espiritual, né, porque não tem como as notícias que nós estamos ouvindo lá fora nos acrescentar espiritualmente, né, mas as que são guiadas pelo Espírito Santo, as que são ali alimentadas, né, pelo Espírito de Deus, terão vida eterna e paz, né. Então, quando nós somos alimentados por Deus, pelas palavras de Deus, né, por a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós teremos paz. Essa é a promessa, né? Tenha uma mente firmada em Cristo Jesus. É ter paz e vida. Encha a sua mente da palavra de Deus e com aquilo que é verdadeiro, justo e de boa fama. Lá em Filipenses, no versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais, né? Então pense nessas coisas, no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é puro, no que é amável, no que há algum louvor, nisso pensais, né? Pense nisso. Quando começar os pensamentos, né? Porque a gente que começa a pensar, né, nas notícias, no que a gente ouviu e começa a alimentar um pensamento, então troca, né? Você é livre, você pode trocar, ter essa mudança de mente, né? Não vou pensar nisso, vou pensar agora, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, né? Nisso eu vou pensar, porque a paz de Deus guardará o meu coração e guardará os meus sentimentos. Lá em 1 João, para nós encerrar, 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Né? Então que a gente venha ter cuidado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve e até mesmo naquilo que a gente fala, né? Porque na nossa boca há um milagre, né? Há milagre, a vida, a bênção, a abundância, a prosperidade, não há miséria, não há morte, não há dor, não há tristeza, né? Então, vigiai nisso, tenhamos cuidado nisso, né? Porque tudo que é da carne, tudo que é dos olhos, a soberba da vida não é do Pai,
né? Não é do Pai, mas é do mundo, né? Então, tudo que a nossa alma, né, o nosso corpo deseja ver, né, quer tomar, isso não vem de Deus. Vem do mundo, então que nós possamos ter cuidado, né? Em revista, em filmes, em jornais, né? A gente pode sim assistir lá um jornal, ver um filme, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Se gosta de assistir jornal, assista um jornal, né? Um jornal que já é o suficiente para bombardear nossa mente de notícias ruins, mas assista um só, né? Só aquele horário. Se você quer estar por dentro, né, do que está acontecendo, essas questão de decreto, essas coisas, mas assista um só, né? Não assista lá de manhã, daí vai na hora do almoço, daí vai de noite, né? Isso é só para bombardear a nossa mente, né? O que a gente tem ouvido de familiares, de vizinho, na fila dos mercados, né? Vigia nisso, né? Pois tudo isso que nós temos ouvido, vendo, é do mundo, né? Não é de Deus. Então, que nós possamos ser a diferença, que na nossa boca venha ter mesmo a palavra de Deus, né? Que nós possamos usar essas armas, né? Ter essa vida reta, o amor, a fé sobre a nossa vida, a certeza da nossa salvação, orar perseverantemente, né? Não desistir da oração, de ter essa comunhão com o Pai e seguir firmes, né? Lutando mesmo contra esses pensamentos negativos que o inimigo tem tanto bombardeado a nossa mente. Amém, amados? Então vamos orar, né? Que você venha ter uma semana muito abençoada, mesmo em casa, mesmo não podendo sair, que haja a presença de Deus, que haja a glória de Deus, né? Que você possa ter momentos especiais com o Senhor, de derramar lágrimas, de orar em línguas, de sentir mesmo aquela glória envolvendo o seu quarto, envolvendo aonde você está naquele momento de oração, mas persevere, não desista, né? Mesmo desanimado, dobre o seu joelho, ou senta, ou deite, mas ore. Tenha essa comunhão, tenha essa ligação, essa conexão com o Pai. Não desista de orar, de buscar a presença dele cada vez mais. Amém? Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade de estar falando sobre a tua palavra. Pai, que cada pessoa que ouvir, Senhor, essa mensagem, ela possa ser ministrada pelo teu Espírito Santo. Eu sou só um instrumento, Pai, e aquilo que eu não consegui me expressar, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos corações. Pai, traz à memória, Senhor, esses versículos ao qual nós lemos, para que no dia, Senhor, que o inimigo venha lançar dardos, setas, Pai, contra a nossa mente, nós viemos rebater com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada lar, a cada casa, cobre, Senhor, os seus filhos com o teu sangue, livra de todo mal, Pai, de toda enfermidade, seja ela física, ela emocional, ela espiritual. Nós repreendemos todo ataque maligno contra essa casa, contra essa família, em nome de Jesus. O Senhor tem pensamentos de paz, o Senhor tem pensamentos de vida, o Senhor tem pensamentos de saúde para nós, e é isso que nós recebemos e cremos em nome de Jesus. Amém? Sejam mais abençoados em nome de Jesus.